Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal Adailton de Jesus. Pela graça de Deus, eu estou trazendo mais um excelente audiolivro para a nossa edificação espiritual. O título deste audiolivro é Modos Diferentes de o Espírito Santo nos Guiar, de autoria de Kenneth Hagin. Peço a você que ajude o canal compartilhando este vídeo, curtindo e comentando. Vamos, portanto, ao audiolivro. Modos diferentes de o Espírito Santo nos orientar, capítulo 1. João capítulo 16, versículo 13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em meus livros, eu já falei a respeito de 3 modos primários de o Espírito Santo orientar os crentes: mediante o testemunho interior, mediante a voz suave e tranquila e mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Agora, porém, quero lhe oferecer alguns exemplos dessas várias maneiras de o Espírito Santo nos orientar ao seguirmos o seu plano para a nossa vida. Deus o dirigirá pessoalmente. Em primeiro lugar, porém, quero ressaltar que receber a orientação de Deus para a vida é sua responsabilidade pessoal. Deus quer dirigi-lo e orientá-lo em todas as áreas da sua vida, a fim de que possa correr de modo bem-sucedido a carreira espiritual que ele lhe tem proposto. Deus não vai dirigi-lo nem orientá-lo através de outras pessoas, embora às vezes ele venha a usar alguém para confirmar o que você já tem no seu próprio espírito. Ele vai guiá-lo mediante o seu espírito. Alguns cristãos não estão dispostos a assumir a responsabilidade de procurar a orientação divina por conta própria. Estão procurando uma saída fácil. Não querem depender de seu próprio relacionamento pessoal com Deus, porque o crescimento espiritual custa tempo e esforço. Preferem que outra pessoa busque a Deus em favor delas e lhes diga o que devem fazer. As pessoas desse tipo perdem o melhor de Deus para a sua vida, porque Deus não vai dirigi-las através dos outros. Além disso, Deus deseja ter um relacionamento pessoal com cada um dos seus filhos. Deus não chamou ninguém entre nós para dizer aos outros o que devem fazer, embora possamos ajudar alguém por meio de lhe dar sábios conselhos segundo a palavra e o Espírito Santo. Deus quer que seus filhos sejam orientados pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um deles. Como a vida das pessoas seria diferente se tão somente aceitassem a responsabilidade de escutar e obedecer aquilo que o Espírito Santo está dizendo a cada uma delas. Tantas provações e dificuldades seriam evitadas se as pessoas aprendessem a seguir a orientação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 27, vemos um exemplo bíblico de uma grande provação sofrida por algumas pessoas porque não prestaram atenção à advertência do Espírito Santo. O Espírito Santo deu a Paulo, que estava sendo levado preso a Roma no navio, sábios conselhos a respeito do perigo iminente. É possível que Paulo tenha sido a única pessoa a bordo que tinha condições de ouvir um recado de Deus. Advertiu as pessoas responsáveis pela navegação que jazia grande perigo adiante. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz sobre esse episódio. Paulo
dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E, não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Esta passagem está em Atos capítulo 27, versículo 10 ao 14, versículo 20 e 21. Note que no versículo 10, Paulo não disse: o Espírito Santo falou comigo, disse: vejo. Paulo deve ter tido um testemunho interior ou percepção espiritual que haveria perigo caso se aventurassem mais adiante ao mar alto antes do inverno. Se os responsáveis pela viagem marítima tivessem prestado atenção a Paulo, não teriam perdido o seu navio, mas não queriam escutar. As circunstâncias pareciam favoráveis, o vento sul soprava brandamente e por isso levantaram âncora. Não demorou, porém, para uma tempestade violenta sobrevir ao navio e aos seus passageiros. Essa tempestade foi o perigo que Paulo sentira no seu espírito antes de começarem a viagem. Por causa da tempestade, foi perdida toda a mercadoria. O navio ficou totalmente avariado. Todo homem a bordo também teria sido perdido se os responsáveis não tivessem resolvido respeitar a palavra de Paulo antes de o navio encalhar perto da praia. Isso está em Atos capítulo 27, versículo 22, 26, 30 ao 38. Porque aqueles homens finalmente resolveram prestar atenção àquilo que o Espírito Santo dissera a Paulo. Deus poupou a vida de todas as pessoas do navio, mas como teria sido melhor se tivessem escutado em tempo hábil o que Deus estava dizendo através de Paulo. A mesma coisa continua nos acontecendo hoje. Muitas vezes as pessoas só começam a prestar atenção a Deus quando se veem no meio de algumas das tempestades da vida e não têm mais para onde apelar. Colocam-se numa situação em que ou vão prestar atenção a Deus e obedecer às suas instruções, ou vão afundar. As tempestades da vida sobrevêm a todos nós. Algumas tempestades, no entanto, poderiam ter sido totalmente evitadas se tão somente tivéssemos respeitado a orientação do Senhor em tempo hábil. O propósito de Deus é nos dirigir para que não venhamos a entrar no meio da tempestade. O propósito de Deus é nos orientar para que sigamos a melhor direção para evitar nos expor aos perigos que nos sobrevêm durante a caminhada. As tempestades da vida, elas não poderão nos destruir se estivermos centrados na vontade de Deus, se tivermos em comunhão com Deus, se tivermos obedecendo os ensinamentos da palavra de Deus e a voz do Espírito Santo. Temos uma escolha, sem dúvida,
Podemos esperar até que as tempestades da vida nos joguem para lá e para cá, para então começar a prestar atenção ao Espírito Santo. Mas, como seria melhor se optássemos por seguir sua exortação enquanto o vento sul ainda sopra brandamente e tudo está indo bem, para assim evitarmos a tempestade da vida. Portanto, vamos procurar ouvir o que o Espírito Santo fala ao nosso coração, a direção calma e tranquila do Senhor em nossa vida, e dessa forma estaremos nos livrando das tempestades da vida que estão lá na frente. Se estivermos centrados na palavra de Deus, nós seremos mais do que vencedores e percorreremos a nossa caminhada cristã de modo tranquilo, calmo, suave e vencedor. Assuma, portanto, a responsabilidade de discernir por conta própria a orientação do Senhor. Aprenda a detectar e seguir o testemunho interior do Espírito Santo em sua vida. Você tem no seu interior um ajudador que te ajudará a evitar os desvios e armadilhas da vida pelos quais você não precisaria passar. E ele te guiará com segurança pelo caminho do plano de Deus à medida que você buscar o Senhor de todo o seu coração. Termina aqui o primeiro capítulo deste audiolivro Modos Diferentes de o Espírito Santo nos guiar. Este audiolivro é dividido em 9 capítulos.